Amém. Graças a Deus. Salmo de número 1, versículo de 1 até o versículo 4. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Vamos falar com o Senhor. Precioso Deus e querido Pai, agradecemos a Ti por este momento e que estamos agora aqui para ouvir a Tua palavra e pedimos, desejar, Senhor, para que Tu fale conosco. Abrimos agora nossas mentes e corações para que Tu revele para nós mais uma porção da Tua palavra e que uma vez ela sendo ouvida por nós, que ela penetre até nossos corações e crie raízes e dê frutos também ao seu tempo, como diz o Salmo, Pai. Que Tu nos ajude neste momento. Damos graça por tudo e agora pedimos para que Tu fale conosco, Senhor. Levamos cativo agora os nossos pensamentos, a Tua obediência, para que Tu possas nos dar a Tua palavra, que é o nosso maná, que é o nosso sustento, Senhor. E que isso possa produzir frutos a 30, 60, 100 por um, Pai. Nós pedimos isto porque cremos que Tu estás aqui também pronto para nos dar, para nos revelar a Tua palavra. E esperançosos e desejosos que Tu nos responde nessa súplica que Te fazemos. Desejar Te agradecemos, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém, graças a Deus. Podem tomar vossos assentos. Vejam, meus queridos, que de acordo com as Sagradas Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus, e também de acordo com essa mensagem que nos foi revelada nesse tempo do fim, um filho de Deus, ele sempre foi filho de Deus. Porque quando Deus determinou gerar filhos, ele antes já os tinha em seus pensamentos que são tão eternos quanto ele. Então, Deus não somente sabe quais são aqueles que são dele, os que vêm aqui, como ele mesmo os escolheu e os gerou em sua mente, na esperança e no desejo de que quando nós viermos, cada um dos seus filhos aqui nessa terra em tempo oportuno, pudéssemos, com a nossa existência, refletir em nossas vidas os mesmos atributos de Deus. Os mesmos atributos pelos quais ele havia pensado na eternidade. Então, aqueles que veem este mundo e confessam a Deus, como seu Pai, como seu Salvador, eles estão aqui atuando como filhos, mas, na verdade, eles não se tornam filhos somente depois dessa postura, dessa atitude que ele toma de servir a Deus. A Bíblia nos mostra que aqueles que são filhos de Deus sempre foram filhos de Deus. Então, porém, este filho de Deus, o filho de Deus, só vai assumir a sua posição como filho depois que ele recebe a palavra, depois que ele ouve a palavra de Deus. E então, essa palavra é que vai fazer com que este filho seja gerado de novo. É essa palavra que vai produzir essa mudança. Ele é gerado de novo por essa palavra, que é o que nós chamamos de nascimento espiritual. Mas veja, um filho de Deus, ele sempre foi um filho de Deus.
Porque ele tem que levar consigo os mesmos genes de Deus. Que, como eu disse, são os atributos que Deus já havia pensado desde o início. Então, uma outra palavra que o Umbanda também usava para esses genes ou para esses atributos que esses filhos já têm, já nascem com eles, o Umbanda usava a palavra semente. Então, os filhos de Deus já são semente de Deus. Ou antes, eles já têm que vir a este mundo com alguma coisa que é divina e que pertence aos atributos de Deus. Então eu creio que essa palavra que o Umbanda gostava de usar mais, a palavra semente, é uma palavra boa, porque ela realmente ilustra bem exatamente esses atributos de Deus, porque eles são manifestados da mesma forma como uma semente. Uma semente só vai manifestar os atributos que estão nela quando ela é plantada. No devido tempo, vai crescer uma planta e seja o que for da sua espécie, da sua natureza, os frutos que vão nascer ou que vão advir dali será correspondente àqueles atributos que já estavam naquela semente. Então, se nós hoje refletimos Deus em nossas vidas, é porque também já tinha que haver alguma coisa em nós que já trazia conosco esses atributos. Então, no devido tempo, assim como uma planta que é regada para poder frutificar, nós precisamos da palavra de Deus para vivificar esses genes que já estavam latentes, inerentes, imanentes em nós. Então, os filhos de Deus já são filhos de Deus, desde quando eles vêm ao mundo. Era assim como a Umbanda ensinava. É como se fosse uma semente que é plantada. Então, depois, assim como a semente ela vai refletir aquilo que é conforme a sua própria natureza, assim é o Filho de Deus. Certo? Então, veja que isso não é uma coisa que depende de mim, ou seja, de nós. Nós não nos tornamos semente ou genes de Deus por uma decisão nossa. Não há como fazer isso. Uma banda deixou muito bem claro que isso somente é por eleição, por predestinação. Você não pode se tornar uma semente, você já tem que ser semente. Você já tem que vir a este mundo com alguma coisa que é dele. E onde uma banda deixou isso muito bem categórico, muito bem claro, foi no seu livro das Eras, o qual eu quero ler aqui, onde ele menciona isso. Isso está lá na página 129. Aqui ele vai dizer assim: nós não nos tornamos semente pelo renascimento. Quando você nasce de novo, então você se torna uma semente de Deus, um gene de Deus, um atributo de Deus? Não. Nós éramos semente. E, portanto, nós renascemos porque somente os eleitos podem renascer. Então, somente aquele que já vem dos genes de Deus, que já tem uma semente de Deus nele, somente esses é que podem renascer. Alguns não podem renascer, porque já não vem com isto que é necessário para que ele possa, então, renascer, frutificar, receber a palavra e ser vivificado por ela. A razão pela qual podemos ser vivificados é porque éramos semente. Agora, no que não é semente, não há nada para se vivificar. Ele até pode ouvir uma palavra correta e ele até pode concordar com essa palavra, mas ainda não é suficiente para ele ser transformado, a menos que ele já tenha vindo com esse atributo, com essa semente de Deus. Isso foi uma coisa muito forte, muito dura que o Umbanda disse. Então veja, aqueles que não foram predestinados para receber a palavra, eles não vão dar, na verdade, nenhuma importância para ela. Porque, como disse o Umbanda, não há nada dentro deles que invoque um desejo sincero e honesto de ouvir, de receber a palavra e de aceitar a palavra quando ele toma conhecimento dela. Não há nada dentro dele que realmente dê atenção, ao ponto de não apenas ouvir e aceitar, mas realmente de viver por essa palavra. Porque nós sempre temos dito que nós mostramos que somos da eleição, como somos a filiação de Deus, não apenas quando você aceita a palavra, mas quando você vê ela te transformando, mudando realmente tudo que você é, deixando aquela vida do mundo do qual, como diz a palavra, nós recebemos por herança aos pais, para viver uma nova vida. Isso é uma coisa que, essa semente de Deus que tem que estar aqui em nós, que tem que produzir essas mudanças, essas transformações, de forma que, na verdade, não é você fazendo um esforço para mudar, mas antes, essa vida que estava aqui, como que latente, adormecida, mas ela que é despertada. Você já tem que nascer com isto. Então, por isso que a Umbanda disse, essa palavra da vida
ela somente produz vida naqueles que foram eleitos para esta vida. Eu vou continuar mais, porque ele depois vai dizer o seguinte, ele vai citar uma escritura, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, a palavra, e elas me seguem. Aí agora uma banda vai dizer, você sempre foi uma ovelha. Você não se tornou uma ovelha. Né? Você nunca foi um porco ou um cachorro transformado numa ovelha. Isso é impossível, porque cada espécie de vida produz a mesma espécie e não há mudança na espécie. Assim como estávamos nos pensamentos de Deus, então fomos expressos na carne, tinha que chegar um dia quando ouviríamos a sua voz, a palavra. E ao ouvir essa voz, tomamos consciência de nosso Pai nos chamando e reconhecemos que somos os filhos de Deus. Ouvimos sua voz e clamamos como fez o filho pródigo, salva-me, ó meu Pai, eu estou retornando a ti. Então veja, o que aconteceu é que quando nós ouvimos e recebemos a palavra aqui, como diz o Mombrana, nós tomamos então o que? Conhecimento da nossa origem. Nós passamos a entender o que somos e de onde viemos. Mas como nós podemos aqui entender, o Mombrana, ele disse que a palavra que nós recebemos, que é o que nos gera, que é o que nos transforma, que nos faz renascer, essa palavra, ela nos aperfeiçoa e nos adota como filhos de Deus. Então, quando os eleitos recebem essa palavra, eles são, de fato, estabelecidos por Deus como filhos. E era assim como o Brand dizia. Porque filho você, na verdade, já é. Mas até que você receba a palavra, você não atua como filho. Mas quando você recebe e aceita, então Deus te estabelece como filho. Vamos continuar com o livro das Eras, porque ele vai explicar isso lá, na página 130. Agora vem nossa triunfal pedra de coroa no batismo do Espírito Santo. Gálatas 4, 4 a 7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não sois mais servos, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aí o Mombrana diz, aí está, Jesus Cristo veio, morreu na cruz e realizou a redenção, restaurando o dono original por meio de compra ou pagando o preço, e desse modo nos estabeleceu como filhos. Ele não nos fez filhos, você já nasceu filho, você já nasceu ovelha. Ele não te transformou em ovelha, você foi estabelecido, então, como uma ovelha. Ele não nos fez filhos porque já éramos filhos, mas ele nos estabeleceu como filhos. Pois enquanto estávamos no mundo, na carne, não podíamos ser reconhecidos como seus filhos. Nós éramos mantidos cativos pelo diabo. Você consegue entender isso? Então veja, há muitas pessoas, há muitos filhos de Deus em várias igrejas, em várias denominações. Mombrana fala assim, são filhos de Deus, mas eles não são estabelecidos até que eles ouvem a palavra que realmente os transforma. Eles podem ser filhos de Deus, e são, ele chama de cristãos genuínos, cristãos verdadeiros, mas eles não vão atuar como tais, até que eles ouvem realmente a palavra que vai fazer com que aqueles genes que são deles seja verificado e faz com que eles sejam estabelecidos como filhos. Até que eles ouvem a palavra certa para a sua estação, para o seu tempo, eles não são estabelecidos como filhos. Eles continuam como se fosse um servo de um sistema. Então, veja, nós sempre fomos trigo. Você nunca foi joio depois transformado em trigo. Não. O que acontece é que como o trigo e o joio são muito parecidos, não é isso? Então, nós, como estávamos misturados ao joio, nós atuávamos como joio. Nós tínhamos a aparência de joio, porque fazíamos as coisas que o joio fazia, ia nos lugares que o joio ia, falava do jeito que o joio falava, se comportava como o joio, atuava como o joio, falava como o joio em si. Mas nós éramos trigo. Mas como estava misturado como o joio, então nós atuávamos, tínhamos a aparência dele. Não só o joio se parece com o trigo, mas como o trigo, quando atua como o joio, atua como se fosse um joio. Mas nós sempre fomos trigo. Mas quando então vem a palavra, o que ela fez conosco? Ela nos estabeleceu como trigos. Nos estabeleceu como filhos, como ovelhas. Então, o Bono vai continuar, quero continuar na leitura aqui, ele vai dizer mais. Porém,
éramos filhos apesar de tudo. E ouça isto. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, por meio do qual clamais, Pai, Pai. Sobre quem desceu o Espírito no Pentecostes? Nos filhos. E em Corinto? Sobre os filhos, enquanto eles ouviam a palavra. Mas não é qualquer palavra que um filho vai ouvir que vai estabelecê-lo como filho. Há uma palavra certa para cada estação. Então veja, o Umbanda ele disse que os eleitos de Deus, que é a sua semente, que são aqueles que levam consigo aqueles genes de Deus, eles são estabelecidos de fato como filhos depois que eles recebem o Espírito Santo. E o Umbanda diz que você recebe o Espírito Santo depois que você ouve a sua palavra. Que é que o Umbanda também chamava de o batismo do Espírito Santo. O Umbanda disse que o batismo com o Espírito Santo, a evidência do batismo com o Espírito Santo, é quando você recebe a palavra para a estação. Então, o batismo com o Espírito Santo para o Umbanda e o novo nascimento são a mesma coisa. Vamos para o livro das Eras de novo, página 131. O que é o batismo do Espírito Santo? É o Espírito Santo batizando você no corpo de Cristo. É o novo nascimento. Novo nascimento é o batismo com o Espírito. É o Espírito de Deus entrando e enchendo após você ter se arrependido, tendo ouvido a sua palavra e ter sido batizado nas águas como uma indagação de uma boa consciência para com Deus. Veja, o batismo com águas não salva ninguém, não faz de ninguém um filho de Deus. Como ele disse aqui, ele apenas é uma indagação, ou seja, uma confissão pública de arrependimento. Amém? Então o Umbanda ele não cria, você sabe, no batismo nas águas como uma atitude para regenerar. Ele não acreditava nesse tipo de coisa. Alguns sistemas fazem disso. Né? Batismo nas águas diz, agora você é um cristão, um filho de Deus, um nascido de novo. E o Umbanda disse, eu não crio nisso. Só o batismo com o Espírito Santo é que realmente regenera, de fato, um filho de Deus. Porque é o batismo do Espírito que vai estabelecer ele como filho. Ainda que ele, como eu disse, né, já é filho. Então, agora nessa era pentecostal, para um pentecostal que ouve isso aqui que o Umbanda leu, isso aqui é uma verdadeira heresia, porque eles dizem para você que a evidência do batismo do Espírito é quando você recebe algum dom. E para o Umbanda a evidência do batismo é quando você recebe a palavra para o seu dia. Certo? Então, por que eles falam isso? Porque, como por exemplo no caso dos trinitários, que pensam que o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo é uma outra pessoa, então como já fazem uma distinção em pessoas, eles já começam a também fazer uma distinção, uma separação de outras coisas que não deveriam fazer. Para o Umbanda, novo nascimento e batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa. Mas como no caso dos trinitários que pensam que o Filho é uma segunda pessoa, então o Espírito Santo é uma terceira pessoa, então eles dizem que esse novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo tem que ser eventos isolados, que tem que acontecer por pessoas divinas de Deus, também separadas. Por isso que eles dizem que você tem que nascer de novo por causa da segunda pessoa, que é o Filho em você faz você nascer de novo. Depois eles dizem que tem que vir a terceira pessoa, que é o Espírito Santo, para vir até você para te batizar com o seu Espírito. Então eles fazem a distinção porque eles separam Deus em pessoas. Umbanda nesse livro, né, eu acho, sim, vou ler aqui. Nesse livro ele explica isto, que eles pensam que o novo nascimento e o batismo com o Espírito são coisas distintas, porque eles mesmos separaram Deus em pessoas distintas. Que você sabe, nós temos dito muito isso, sim, é uma doutrina pagã, a doutrina da Trindade é uma doutrina pagã, ela foi concebida por um homem pagão. Tertuliano, creio que foi quem criou a doutrina da Trindade, ele era um pagão. Depois ele abandonou o cristianismo e se deteve por uma seita chamada na época montanismo. Ele se inspirou nas religiões pagãs para criar a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade ela foi concebida baseada em várias religiões pagãs, como a egípcia, hindu, né? Porque todas elas também têm a sua trindade. A trindade egípcia era o quê? Osíris, Horus e Ísis. Na religião hindu era o quê? Vishnu, Shiva, o que mais? Shiva, Vishnu e Shiva. Na religião do Zoroastrismo também, Horus Mut, e tem mais alguma coisa. Cada religião tem
a sua trindade. O próprio Baal da Bíblia, o Deus Baal, ele era representado como uma pessoa, um ser de 3 cabeças. Então, a doutrina da trindade ela tem essa inspiração, vem desse paganismo. Então, a Umbanda diz, olha, eu digo para você que o batismo com o Espírito Santo e o novo nascimento é a mesma coisa, porque é o mesmo Espírito produzindo essa mesma obra em você. Não é uma segunda pessoa vindo até você para fazer uma coisa e depois tem que vir uma outra pessoa para fazer uma outra coisa. Não, ele diz, é a mesma pessoa de Deus fazendo isto. Ele vai explicar isso na mensagem a seguir. Ele vai continuar. É o livro das Réis ainda que eu estou lendo. Sim. Aí depois ele vai dizer, o que acabamos de expor aqui, né? O que ele expôs aqui? Né? De que o batismo e o novo nascimento são a mesma coisa. Então, o que acabamos de expor aqui seria muito mais fácil de todos compreenderem se todos crescem na doutrina da unicidade da divindade. Umbanda cria na unicidade da divindade. De que Deus, ele opera de diversas formas, mas apesar de ser coisas diferentes, é o mesmo Deus fazendo a mesma obra. Porque não há 3 pessoas na divindade, mas uma. Desse modo, nós não nascemos de novo como o entrar do Espírito da vida de Jesus, que nesse caso, como os trinitários pensam, é a segunda pessoa de Jesus entrando. Então eles dizem que aí você nasceu de novo. Então depois disso o Espírito Santo entrar para nos dar poder, que seria a terceira pessoa para depois entrar para fazer essa outra obra. Ele disse, eu não creio nisto. Amém. Se isso fosse verdade, por que estamos desonrando o Pai, não lhe dando uma parte da nossa salvação completa? Não tem lógica isso? Você nasceu de novo porque a segunda pessoa, que é o Filho, te fez nascer. E depois você é batizado com o Espírito Santo, porque a terceira pessoa vem, que é o Espírito Santo, te batiza. Aí uma banda aqui pergunta, e qual é o papel do Pai, que é a primeira pessoa? Onde é que ele entra isso aqui? Se deixou o Pai, a primeira pessoa de fora. Então, não faz sentido, mamãe está dizendo isso. Vocês não creem, quem crê na unicidade vai entender que é o Pai que vai fazer toda esta obra. E o Pai, ele é o Espírito Santo. E ele é o Filho em manifestação na forma do Espírito para produzir toda essa obra em nós. Então, é dessa unicidade que o Umbanda cria. Aí ele vai continuar. Se isso fosse verdade, por que estamos honrando o Pai, não lhe dando uma parte na salvação completa? Porque se a salvação veio do Senhor e há 3 senhores, então ele, o Pai, deve ter algo a fazer também. Mas certamente pode-se ver que Jesus deixou bem claro que ele e apenas ele é Deus. E é ele e apenas ele que está entrando no crente. Ou seja, não são 2 ou 3 pessoas, é uma pessoa de Deus entrando no crente e batizando o crente. João 14,16 diz que o Pai enviará outro Consolador, mas o versículo 17 diz que ele, Jesus, habitava com eles e estaria neles mais tarde. No versículo 18, ele diz que voltaria para eles. No versículo 23, falando aos discípulos, ele disse, viremos, Pai e Filho, para ele. Por conseguinte, é o Pai, Filho e Espírito Santo, todos entrando de uma vez, porque é uma pessoa abrangendo a divindade. Esse advento aconteceu no Pentecostes. Não há 2 vindas do Espírito, apenas uma. O problema é que as pessoas não conhecem a real verdade e simplesmente creem em Jesus para remissão de pecados, porém nunca continuam até receber o Espírito Santo. Então veja, o que o Umbanda aqui está nos dizendo aqui é de que neste momento o Espírito Santo, então ele está habitando nos filhos de Deus, nos nascidos de novo. Porém, não é só o Espírito Santo que está fazendo essa obra. Ele diz que também é o Pai, ele diz que também que é o Filho, que estão no eleito. Embora, nesse instante, o Filho esteja sentado lá no trono do Pai, certo? Fazendo intercessões por mim e por você. Mas aqui uma Umbanda está dizendo que apesar do Filho estar ausente, porque o Filho só vai vir na segunda vinda, ele não veio ainda. O Filho não está presente entre nós. Mas embora o Filho esteja lá sentado no trono do Pai, fazendo intercessões por nós, aquele mesmo Espírito que estava no Filho agora está aqui conosco para fazer em nós as mesmas obras que ele fez por meio do Filho. Para que da mesma forma, então, nós possamos ter as mesmas marcas do caráter do Filho, que o Filho tinha.
O que fez o Filho ser o que ele era o Espírito do Pai que estava nele. E uma vez que esse mesmo Espírito também está em nós, vai produzir em nós o mesmo tipo de caráter que o Filho unigênito de Deus também tem. Então, se nós temos o mesmo Espírito que estava em Cristo, então nós também teremos o Cristo, nós também teremos o Filho de Deus em nós aqui, que vai se manifestar através daquele mesmo Espírito que operou nele. O Filho está lá, é uma casa de 3 cômodos. Mamãe disse que Jesus ele era composto de corpo, alma e espírito. Mas, além de tudo isso, ele tinha o Espírito do Pai que habitou nele. E esse Espírito que estava nele está em nós, para fazer de nós também a mesma coisa que o Filho é. Mas vamos entender isso bem claramente, porque foi bem assim que nós introduzimos o assunto. Isso só é possível naqueles que têm genes de Deus. Somente naqueles que são a semente de Deus. É que esse mesmo caráter que estava no Filho é impresso nesses outros filhos. Para atuar como Filho unigênito. Para que nós possamos ser uma imagem do nosso irmão mais velho. Para que nós sejamos como... para que Cristo fosse, como disse Paulo, um primogênito entre muitos irmãos. Amém? Então, depois ele disse que lá em João 14:12, diz que nós faremos as mesmas obras. Isso? As obras que eu fiz, vós também fareis. Por que isto? Porque o que fez ele fazer as obras era ele, o próprio Filho? Não, mas o Pai, o Espírito que estava nele, que fazia ele atuar daquela forma. Então ele disse, se você tiver o mesmo caráter que o Pai me deu, você vai ser do mesmo jeito que eu sou, e o Espírito que em mim, que fez as obras, estará em você para fazer as mesmas obras que eu fiz. Mas não era Deus, não era o Filho fazendo as obras, era Deus em plenitude no Filho fazendo. E Deus, Mombana disse, estaria agora conosco em uma medida, obviamente, sim, mas toda a química do oceano vai estar em nós. Mombana disse que eu não sou a plenitude de Deus, eu não sou a plenitude do Espírito, mas eu só tenho uma colherzinha da água do oceano. Mas essa colherzinha da água do oceano tem as mesmas substâncias, tem os mesmos atributos do oceano. Então, vai ter o mesmo efeito em nós. A única diferença é que o Filho, o que o Filho tinha? Ele tinha todos os oceanos nele. Amém? Mas a mesma coisa que estava no Filho tem que estar em nós. Então, se é a mesma coisa, tem que produzir em nós a mesma coisa que Deus produziu por meio de seu Filho. Então, o que ele disse foi isso. O Espírito Santo ele se aposta de nós para nos moldar conforme o seu Filho. E a pessoa do Filho, ela não pode estar aqui, como eu disse, até que toda a igreja esteja completa. Porque Cristo ele somente vai vir buscar a igreja quando o último eleito entrar. Então, quando este corpo místico da igreja estiver completo, é então quando Cristo vai vir para assumir a sua possessão, para que ela então possa refletir exatamente tudo aquilo que Deus é, da mesma forma como Cristo refletiu. Ele fará isto através da sua igreja, quando ele vier para buscá-la. Agora, o Mombana, quando ele escreveu no seu livro essas questões envolvendo aqui a deidade, ele disse que ele conhecia a doutrina unicista, e então também cria na unicidade da divindade. Mas, veja, quando ele disse que cria na unicidade da divindade, o Mombana, ele mostrava com isso que ele cria em Deus, na manifestação dos seus ofícios, dos seus atributos, como Pai, como Filho, como Espírito Santo, mas nem por isso ele cria da mesma forma como os unicistas que tentavam fazer do Filho e do próprio Deus o mesmo ser e a mesma pessoa de Deus. Só porque ele disse que Jesus era Deus, da mesma forma como os unicistas o fazem, ele não estava com isso ensinando que Jesus era a própria pessoa de Deus. Amém? Na página 133 do livro das Eras, Mombana vai dizer mais o seguinte: eu tenho que me manter fiel à palavra da maneira que o Senhor a revelou. Agora, eu não cobri todo o assunto. Isso exigiria um livro separado, mas pela ajuda do Senhor teremos muitos sermões e fitas e mensagens sobre todos esses pontos para ajudá-los a entender, a encaixar toda a Escritura.
Então, o que o Umbanda aqui está dizendo? Olha, eu não estou abrangendo todo o assunto aqui no que tange a questão da deidade. Se eu fosse falar abertamente, de uma forma ampla e completa sobre a deidade, eu tinha que escrever um outro livro a respeito disso. Então aqui ele está dizendo, se você quer entender um pouco mais profundamente sobre como eu ensino a deidade, você vai ter que recorrer às outras fitas e mensagens, sermões que eu tenho disponível. Você está entendendo? O que o Umbanda aqui está dizendo é, não tente resumir tudo que eu sei, tudo que eu falo sobre a deidade, baseado apenas no que eu escrevi nesse livro, porque eu não cobri todo o assunto. Eu não cobri todo o assunto. Então, o que as pessoas fazem nessa mensagem? No início, principalmente, eles pensam que o Umbanda cobriu todo o assunto aqui nesse livro. Então, quando eles falam sobre a deidade, eles usam os elementos que o Umbanda escreve aqui, como, por exemplo, ele diz que sabemos que Jesus é Deus, o próprio Deus. Amém? Mas ele diz, eu não cobri todo o assunto, não fica apenas com o que estou dizendo aqui. Eu quero que você depois ouça as minhas fitas, veja os outros sermões que eu preguei, e aí você vai ter uma abrangência ainda maior das coisas que eu não abrangi aqui, que eu não cobri todo o assunto. Então, quando você se atém apenas com isso que está aqui, você vai acabar pensando que o Umbanda estava pregando o unicismo. Porque no livro das Eras, o Umbanda combateu abertamente a Trindade e também combateu abertamente a dualidade. Ele até menciona Ário no livro das Eras. Mas, misteriosamente, ele não combateu a doutrina unicista desse livro. Então as pessoas pensam assim, bom, então ele combateu a Trindade, combateu a dualidade, as testemunhas de Jeová, mas o unicismo não combateu. Então quer dizer que ele é unicista. Essa é a lógica simples que eles fazem. Mas eles se esquecem esse pequeno detalhe aqui, página 133. Eu não cobri todo o assunto aqui da deidade. Se eu for fazer isso, eu vou ter que escrever um outro livro separado só sobre isso. Então eu espero que vocês vão para as minhas fitas. Vão lá para as outras mensagens, e vocês vão entender outras coisas. Tem coisas que ele não disse aqui no livro das Eras. Por exemplo, o Pai não habitava no Filho até que ele o encheu com o seu Santo Espírito no batismo do Rio Jordão. Umbanda então estava dizendo, quando aquele filho nasceu, não foi o Pai nascendo, não foi Deus nascendo. Ele não fala isso no livro das Eras, mas tem outras fitas, não é isso? Então ele diz, olha, o Filho só se tornou Deus, o Pai só entrou naquele corpo dali 30 anos. Então, as pessoas deixam isso de fora. Deixam aquelas outras informações. Eu só estou citando esse exemplo. Eu poderia citar vários outros exemplos de coisas que ele fala em outras fitas. Por exemplo, que uma hora os discípulos entenderam que era o Filho falando, e outra hora era Deus falando. Era como se fossem duas pessoas ali. E, de fato, são dois seres distintos. Umbanda nunca fez do Pai e do Filho o mesmo ser e a mesma pessoa de Deus. Não, mas está aqui, está claro, ele diz aqui no livro das Eras, Mão de Ordens, que Jesus é Deus. Lógico, ele é a manifestação plena de tudo aquilo que Deus é. Deus somente pôde se tornar conhecido na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Mas não tente fazer do Umbanda um unicista só porque ele não combateu o unicismo aqui nesse livro. Ele combateu aqui nesse livro a Trindade, volto a repetir, e combateu a dualidade. E o unicismo deixou de fora. Por quê? Porque nas outras fitas ele combate a unicidade. Mas aí, como ele não menciona isso aqui abertamente, então ele só fica com o livro das Eras e diz, olha, Umbanda cria que Jesus era Deus e ficamos com isso. Então eles deixam as outras informações, irmão Selma. E aí eles criam uma forma diferente, uma doutrina diferente, uma mensagem diferente. E eu te pergunto, pode alguém ser nascido de novo ouvir uma mensagem diferente do que uma Umbanda pregou? Se o que faz você ser nascido de novo, se o que faz ter você, essa semente com a qual você nasceu, ser geminado e ficar transformado, e você ouvir a mensagem da hora, sem corrupção, sem hibridação, pode alguém ser gerado e transformado, estabelecido como filho, ouvindo uma mensagem híbrida? Não pode. Esse Gênesis aqui nunca pode ser modificado ou transformado melhor na tua vida. Você nunca vai ser estabelecido como filho, enquanto você não vir a mensagem para este dia. Porque a doutrina trinitária, a doutrina unicista, são mensagens de outras eras. Você é somente estabelecido quando você ouve a palavra para esta era, para este dia. Mas ela tem que ser incorruptível. 100%. Não pode ter nada. Amém? Então veja, aqui ele deixou claro, olha, eu não abrangi toda essa questão da deidade, mas eu creio na unicidade da divindade. Ok. Então, vamos agora também para algumas outras mensagens, né, onde ele fala mais sobre a unicidade da divindade. Porque ele disse, eu não abrangi todo o assunto.
Então, eu espero que você algum dia busque uma mensagem, uma fita que esclareça mais. Eu vou pegar uma fita agora aqui, onde ele vai falar um pouquinho mais sobre a unicidade. Não vamos ficar apenas com aquela declaração que ele expôs ali no livro das Eras, de que Jesus é Deus. Né? Vamos para outra mensagem. Mostra-nos o Pai. Parece que não temos traduzida. 53. A Umbanda vai dizer assim: há um só Deus, e eu difiro e discordo com a organização do Pentecostes, que chama a unicidade como o seu dedo é um. Ou seja, eu discordo dos grupos unitários que tentam fazer do Filho e o Pai um só, como o teu dedo é um. Né? Então eles fazem do Filho e o Pai como se fosse um, como o dedo é um. Ele diz, eu não concordo com isto. Mas isso não é uma contradição, porque ele diz no livro das Eras que o Pai e o Filho é o mesmo ser, o mesmo Deus em manifestação, e agora está criando uma contradição? Não, o que ele tentou te explicar é que ele não abrangeu toda a questão da unicidade da divindade no livro das Eras. Mas vai para as minhas fitas, ele disse. Não foi isso? Eu li no livro das Eras. Vai para os meus sermões e você vai entender melhor a unicidade da divindade como eu ensino, não como os unicistas ensinam. Então vamos ver um pouquinho mais. Eu sou contrário à organização do Pentecostes que clama unicidade como o seu dedo é um. Amém. Aí depois ele diz, isso está errado, absolutamente está errado. Deus, Jesus não poderia ter sido o seu próprio Pai. Se você faz do Pai e do Filho um, como o teu dedo é um, então você está fazendo do Filho o seu próprio Pai, e você está fazendo do Pai filho de si próprio. E se Deus é um homem, então Jesus nasceu do desejo sexual e não do nascimento virginal? Isso resolve a coisa toda, entende? Se ele é um como o seu dedo é um, então o que é? Então ele era o seu próprio Pai. Como poderia ter sido isto? Isso está errado. Ele teve um Pai. Jesus teve. Jesus não é o seu próprio Pai. Jesus não é o próprio Deus. Mas Deus, o Pai, estava em união com aquele Filho, se manifestando e tornando-se revelado, conhecido por meio deste Filho. É dessa unicidade da divindade que ele cria. Mas ele não fala abertamente isso aqui no livro das Eras. Mas ele disse, eu estou repetindo várias vezes, está vendo? Ele disse, vá para as minhas fitas e você vai entender tudo o que eu não cobri aqui no assunto. Mas eles não gostam, irmão Selma, não gostam de ler esses outros sermões do Mambrana. Vamos ler mais um sermão onde fala mais sobre a unicidade da divindade? Porque ele disse, olha, vai para as minhas fitas. Eu não cobri todo o assunto aqui, nesse meu livro. Então vamos tomar mais uma fita aqui, Mambrana. Também não foi traduzido, eu acho, hein? Gafanhoto, locusta e lagarta. Que pena que esse aqui não foi traduzido. Né? Aqui ele fala sobre a unicidade da divindade. 59. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Agora, absolutamente, não existe tal coisa. Não existe três deuses, um Deus de três cabeças. Esse é o Deus de Baal. O Deus Baal tinha três cabeças. Isso é paganismo. É o que ele disse aqui. Isso é paganismo. Existem três ofícios do mesmo Deus. A paternidade, quando Deus habitou só, santo, suas leis, sua justiça, o torna santo. Ele queria estar no homem. Ele queria adorar com o homem. Deus adorou com o homem, sim. Quando o filho estava aqui, em carne humana, ele disse para a mulher do poço de Samaria, não disse? Né? Nós adoramos o que conhecemos. Né? Então ele diz que Deus queria também estar conosco para adorar, mas na verdade era o filho que estava adorando a Deus. Mas ele também vai dizer, ele queria que o homem o adorasse. Ele teve que vir ao homem. E então quando ele veio, ele criou. Sombreou sobre uma pequena virgem chamada Maria, Deus Jeová fez, e criou em seu ventre uma célula de sangue. Esta célula de sangue desenvolveu células e produziu um homem, o qual foi Cristo Jesus. O Deus Todo-Poderoso, o Pai, habitou nele. Está falando aqui de Deus habitando no Filho. No dia do batismo, quando ele recebeu o Espírito Santo, foi quando ele se tornou Emanuel, Deus conosco. No dia do batismo, quando ele recebeu o Espírito Santo, no dia que João batizou, João disse, eu observei e vi o Espírito de Deus descendo como uma pomba do céu, e uma voz dizendo, este é meu Filho amado, em quem tenho o prazer de habitar. Jesus disse que Deus estava nele. Eu e meu Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Então, o Mambrana explica João 10:30 dessa maneira. Não é quer dizer que ele é a própria pessoa de Deus. Quer dizer, ele e o Pai eram um porque o Pai estava habitando nele. Era dessa unicidade da divindade que o Mambrana cria. Amém. Depois ele vai dizer mais. Não Jesus e ser um com Deus. Não Deus
né, que é o Pai, que é o Espírito Santo, e ser um com o Filho como esse dedo aqui é um. Não é isso daqui. Não Jesus e ser um com Deus. Ou seja, não é que o Filho e Deus são o mesmo ser e a mesma pessoa, como um dedo aqui é um. Não é isto. Não é desse tipo de unicidade que ele cria. Mas é disso que eles estão confessando nos tabernáculos da mensagem. Eles dizem que Deus e o Filho são tudo um, como o teu dedo aqui é um. Mamãe disse, não é assim que eu creio como o Pai e o Filho são. Então como que você crê, mamãe? Qual é o tipo de unicidade de divindade que você crê? Não Jesus ser um com Deus, mas o Deus estava em Cristo. É dessa unicidade que ele cria e confessava. O Cristo, o Filho de Deus, sempre esteve aqui como um ser que Deus gerou, mas este ser manifestou Deus através dele. Ele disse no livro das Eras, o Filho não veio para dar a conhecida a si mesmo, ele veio para dar e conhecer e revelar o Pai, que estava nele. É dessa unicidade que ele sempre defendeu. Ele nunca defendeu a doutrina unicista, que fazia do Filho e o próprio Deus, o próprio Pai, um só. Como o seu dedo é um. Não Jesus disse ser um com Deus, mas Deus estava em seu Filho. E vocês, irmãos unicistas, porque ele combateu a doutrina da Trindade, certo? E agora está se voltando para os unicistas. E vocês, irmãos unicistas, muitos de vocês saltam para o caminho errado quando vocês tentam pensar que Deus é um como o seu dedo é um. É como se Deus e o Filho fossem um como o teu dedo é um. Ele quem? Deus, certo? Ele não pode ser seu próprio Pai. Porque veja, ele sempre diz, sim, uma banda falou que Jesus, o Filho, é o próprio Pai, mas agora está dizendo que Deus também não pode ser seu próprio Pai. Se você faz do Filho e Deus o mesmo ser, então você está falando de Deus também, seu próprio Pai. Eles querem mudar isso aqui, é isso que o profeta está falando. Se você faz do Filho e Deus um só como o teu dedo, você está fazendo de Deus também seu próprio Pai, o Filho de si próprio. Está errado. Né? Ele não pode ser seu próprio Pai. Certo? Mas ele é Deus. Deus é o Senhor, o Espírito. Cristo, ou seja, o Filho, né, era a casa em que ele, Deus, habitou. Era nesse tipo de unicidade que o Umbanda cria e defendia. Mas eles não querem aceitar isso aqui. Mesmo o Umbanda deixando claramente, eu não estou falando abertamente isso aqui nesse livro, mas vá para as minhas fitas e você vai entender melhor. Mas eles não querem, irmão Celso. Eles querem só ficar com aquela declaração dali, sabemos que Jesus é Deus, o próprio Deus. E aqui ele está explicando por que Jesus é o próprio Deus. Porque Deus estava nele. Então veja que a importância de você não ficar somente com uma declaração de Umbanda, mas procurar ter o maior número de informações possíveis, é o que vai fazer com que você realmente compreenda a mensagem do Umbanda. E não fragmentando-a conforme o parecer e o desejo pessoal de cada um. Então, o profeta, ele disse, ouça também as minhas fitas, meus sermões, porque aqui eu não vou poder te dar um quadro completo de tudo. Eu teria que escrever um outro livro além disso. Né? Então, agora, voltando para essa questão, para o nosso tema aqui inicial dos filhos, Umbanda, ele vai nos dizer que existe aí uma grande dificuldade para que os filhos de Deus possam atuar como filhos. Porque, embora eles já sejam filhos, pode-se levar até um bom tempo até que eles reconheçam que são filhos e atuem como filhos. Porque eles podem estar presos a um sistema nacional de um homem, ou crendo numa doutrina errada, e neste caso, se ele estiver crendo e confessando uma outra doutrina, uma outra mensagem, ele não poderá ser estabelecido como filho. Ainda que ele seja um filho, ele não vai ser estabelecido. Muitos tabernáculos da mensagem, tem muitos filhos de Deus ali, mas eles não são estabelecidos como filhos, ouvindo esse tipo de doutrina de unicidade da divindade da forma como eles querem ensinar. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer com isso? Vamos voltar para o livro das Eras, página 130. Um filho de Deus pode passar um longo tempo até reconhecer que é um filho. Eu não comentei com vocês, acho que foi hoje, né? Um irmão aqui, esses dias me perguntou, irmão, como é que eu faço para nascer de novo? Esse irmão, eu acho que está mais tempo na mensagem do que eu. Não era para já saber dessas coisas? É o que o Umbanda está dizendo. Um filho de Deus pode passar um longo tempo até reconhecer que é um filho. De fato, muitos verdadeiros cristãos são como a história da águiazinha que foi chocada debaixo de uma galinha. Vocês conhecem a história, certo? Eu nem preciso contar para vocês. Mas era assim que ele contava. Né? Um galinheiro
com um filhotinho de águia ali, sendo criado por uma galinha e tentando ali comer a ração, a quirera que é servida ali, mas a águiazinha pensa que é como os outros ali, os pintinhos, as galinhas, mas ele não é, ele é uma águia. Mas por mais que ele tenha a mesma natureza das galinhas, ele vai tentar se comportar como tal, porque ele pensa que como ele está ali no meio deles, vai tentar atuar como eles. Não é o que eu falei a respeito do joio ou trigo? Você é que se comportava como joio, porque você estava misturado ao joio. Então você vai atuar como joio, você vai confessar como joio, você vai fazer as coisas que o joio faz, você ia para os lugares que o joio ia. Então a águiazinha estava lá no galinheiro. O que ela vai fazer, coitada? Vai ter que ciscar no chão para tentar chamar a minhoca para comer? Porque ela vê os outros fazendo, tem que fazer a mesma coisa. Não é? Mas ela não vai conseguir, ela não fica conforme. A águia não fica conforme, mas ela pensa que é uma galinha. Ela não quer ser contra tudo. Não, tudo bem, vocês querem me convencer que eu sou galinha. Tudo bem, vou fazer de tudo para atuar como uma galinha. Me dá um pouco essa querer aqui. Mas não tá legal isso aqui. Não estou gostando desse negócio. Mas eu sou galinha, então tá, eu vou ter que comer. Eu vou ter que ciscar. E na hora de cacarejar, a águia fazia um esforço e não conseguia. Alguma coisa estava errada. E ela pensava que ela era a ovelha negra. Então ele ouve um dia a voz da águia chamando ela. Então ela se toca, eu sou semente de Deus. Mas ele nunca é estabelecido como filho até que ele ouve a mãe águia chamando. Você nunca é estabelecido como filho num galinheiro até que você saia do galinheiro. Enquanto você estiver no galinheiro tentando fazer um esforço para fazer a mesma coisa que a galinha faz lá, enquanto você não ouvir a palavra, o chamar de Deus, você vai atuar como eles. Mas basta um eleito que nasceu com essa semente dentro dele, os genes de Deus. Isso é só para eleito. Basta o eleito ouvir a mensagem uma única vez. Ele nunca mais vai querer atuar como uma galinha. Nunca mais vai querer viver ali entre os frangos, porque ele já conhece com essa natureza. Ele não vai mais querer fazer parte do galinheiro. Ele vai querer romper com aquele sistema. Porque agora ele sabe qual é a sua verdadeira natureza. E mais, ele entendeu a palavra e aceitou toda a palavra. E foi isso que fez com que ele reconhecesse que ele era o filho, e mais do que isso, foi estabelecido como filho. A Bíblia diz, está cheio de verdadeiros filhos, em vários galinheiros aí, dimensionais da mensagem. Há verdadeiros filhos. Você sabe que tem um grande galinheiro aqui em Chapecó. Eu quero crer que tem verdadeiros filhos de Deus lá, mas eles não são estabelecidos como filhos enquanto eles não ouvirem a voz da águia chamando por eles. Enquanto eles não ouvirem isso, eles vão atuar como aqueles frangos que estão lá. Então, são filhos de Deus, mas como eles estão num galinheiro aí comendo a ração para galinhas, não conseguem se estabelecer como filhos. Então, embora eles sejam filhos, certo? Eles não são estabelecidos, usando aqui as palavras do Mombrana. Porém, se eles são filhos, meu irmão, ainda que o galinheiro não lhes deixa passar fome, ainda que o galinheiro não lhes deixa passar frio ou sede, eles sentem que alguma coisa está faltando. Ele sente que alguma coisa está faltando. Mas ele nunca vai saber até que ele realmente encontre aquilo que o conecte com o alto. Então, até que ele descubra o que está faltando, esse filho vai tentar se conformar de estar ali no galinheiro. Mas não que ele realmente esteja plenamente satisfeito com isso. Ele vai tentar apenas se conformar. Quanto aos demais, que são frangos de verdade, eles são obviamente satisfeitos, estão satisfeitos com aquilo ali. Sua natureza atrai aquelas coisas. Então eles vão ficar ali satisfeitos, não vão reclamar, não vão demonstrar nenhum descontentamento, nenhuma insatisfação, porque afinal de contas eles nasceram para viver em um galinheiro e ali eles vão ficar até o dia do abate. Mas há filhos águias ali, em todos os lugares. Mas aqueles que não são, que não têm essa semente, eu vou repetir as palavras da Mombrana, vocês não se tornam semente, foi isso que a Mombrana disse? Você já nasce semente. Né? Então, aqueles que não são semente, eles não desejam um entendimento melhor da palavra. Por que você vai querer se esforçar em fazer com que alguém entenda se eles não são semente? Você vai perder o seu tempo. Você deve estar lutando contra Deus, porque você vai estar querendo fazer com que uma Mombrana diz que Deus nunca faz, que é converter um porco em uma ovelha, não pode fazer isso. Se Deus não pode fazer, pode você tentar ser mais do que Deus é? Se Deus não converte um porco em ovelha, você acha que tem poder para você fazer isso? Há alguns que são frangos e vão ficar lá, porque foram postos para ficar desse jeito. Então,
A menos que ele seja eleito, que ele já tenha vindo a este mundo com aquele gene, com essa semente de Deus, ele não vai ter desejo de ouvir a palavra. E mesmo que ouça, ele não vai corresponder a esta palavra, porque Umbanda disse, naquele que não é semente, não há nada nele para corresponder. Não foi isso que ele disse? Tem que haver alguma coisa em ti aqui, para que quando você ouve a palavra, você corresponda a ela. Por que alguns podem ouvir, não, e não correspondem, não atuam? Porque não nasceram com algo que ele tem que ter aqui dentro. Você está entendendo? Então veja que o Umbanda, ele disse que o batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa que o novo nascimento. Então, de acordo com esse entendimento, as evidências do batismo com o Espírito Santo, ele tem que ser as mesmas evidências do novo nascimento, porque são a mesma coisa, são o mesmo fenômeno. Então, para o pentecostal, a evidência do batismo com o Espírito Santo, você sabe, é a manifestação de algum dom. Eu fui pentecostal, então eu sei lá como é que eles nos ensinaram. Você tinha que falar em línguas, nem que fosse uma única vez, mesmo que nunca mais você voltasse a falar em línguas, mas tinha que falar pelo menos uma única vez para você ter uma evidência, você tinha o batismo com o Espírito Santo. Mas isso é totalmente contrário a esta mensagem que o Umbanda nos traz. Ele diz, o batismo com o Espírito Santo é você receber a palavra para o seu dia. Essa é a verdadeira evidência. E o novo nascimento, que é quando você é gerado por essa palavra, é que realmente vai dar a você a evidência de que o Espírito está em você. Porque para o Umbanda, é quando um filho de Deus recebe essa palavra, é que ele então é batizado por essa palavra, que é Deus, que é o Espírito, e é o que vai evidenciar nele que ele é um filho de Deus regenerado e transformado. Porque se você é um filho de Deus que nasceu com uma semente, uma vez que você ouve a palavra, isso vai evidenciar que você recebe a palavra, não apenas uma, você recebe a palavra, isso vai evidenciar que você é um filho de Deus. Isso vai evidenciar que você foi de fato batizado pelo Espírito Santo. Vamos voltar para o livro das Eras, página 132. Ora, temos dito constantemente que a verdadeira evidência de ser batizado com o Espírito Santo é o crente receber a palavra para a era em que ele vive. Então eu te pergunto, pode alguém ser batizado com o Espírito Santo ouvindo a mensagem de Lutero? Pode alguém ser batizado, nascido novo, ouvindo a mensagem metodista de Wesley? Pode alguém ser batizado com o Espírito Santo e nascido novo só porque tem algum dom espiritual, como o movimento pentecostal ensina? Não. A única forma, segundo essa teologia do Umbanda, de você evidenciar que você nasceu novo e que você foi batizado com o Espírito Santo é quando você ouve e aceita a palavra para o seu dia. A palavra para essa estação. Mas veja, se a eles tivesse sendo servido a mesma ração que é servida nos galinheiros, nada vai acontecer, ainda que eles sejam verdadeiros cristãos. Porque uma Umbanda diz, ele nunca vai ser estabelecido como filho. Então, se ele continuar comendo a quirera do galinheiro, só o que ele vai conseguir fazer vai ser algo parecido com os cacarejos, ainda que ele seja uma águia. Então, a menos que ele receba a mensagem na sua pureza, na sua totalidade, ele não experimentará o novo nascimento, ainda que ele seja uma águia, ainda que ele tenha genes de Deus nele, ainda que ele tenha nascido como semente, ele nunca vai ser estabelecido como filho, até que ele ouça realmente a mensagem na sua pureza. Não importa em que posição ele se encontre, se ele é um membro do tabernáculo ou se ele é um ministro, não interessa. Ele nunca vai ser estabelecido como filho, enquanto ele estiver ouvindo uma mensagem misturada, hibridada. Ele pode até participar de todas as convenções que ele puder. Ele pode até participar de todos os tipos de reuniões de companheirismo que ele conseguir encontrar. Ele pode até se emocionar e chorar através dos louvores e tudo mais. Mas se ele aceitou 1% só de arrazoamento sobre o que a Bíblia fala, sobre o que uma Umbanda disse, então esse 1% de arrazoamento que ele aceitou vai lhe impedir de se identificar com toda a palavra. Porque o que vai fazer com que um filho se estabeleça como filho é quando ele recebe toda a palavra. Ah, mas o que é 1%, irmão Jorge? Ah, vamos lá, você que faz bolo, irmã faz bolo, faz pão de vez em quando? Não. Então você sabe o que é um pozinho de fermento, certo?
pega uma farinha, né, não sei quantas xícaras de farinha, e pega só um tantinho de fermento e mistura. O que é um tantinho de fermento comparado à farinha? Não é nada, é uma coisa de nada, né? Vai pesar a farinha e pesa o fermento. O que é? É 1% o fermento comparado à farinha. Mas o que o fermento faz quando se mistura com a farinha? Não levela toda a massa? Ah, mas se é 1%, irmão de Deus, só essa questãozinha aqui que eles não entenderam, qual é o problema? Faz toda a diferença. Esse 1% que você arrasou faz toda a diferença. Esse é o arrasamento que eles fazem. E pode alguém ser nascido novo com esse tipo de arrasamento? Não pode. Um filho de Deus não pode nascer de novo enquanto ele continuar aceitando, ouvindo um ministro que arrasou 1% só da mensagem. 1% de arrasamento que ele fez, ele vai ser igual ao ministro que arrasou 1%. Porque tão pouco ele também experimentou o novo nascimento. Ou então o que o Mobana disse aqui não é verdade. O que vai te estabelecer como filho é quando você ouve toda a mensagem para a estação. E ele sempre teve preocupação de dizer, veja tudo que eu falo. Diga tudo que as fitas dizem. Até no livro, olha, eu não tenho tempo aqui de escrever tudo sobre esse assunto, eu não vou cobrir. Mas tem minhas fitas, busque elas. Eles fazem isso não. Eles pegam o que está numa sermão, numa mensagem no livro e arrasou o resto que eles não conseguem entender. E colocam uma banda contra ele próprio. E contra as próprias escrituras. Até usa as próprias escrituras para combater a mensagem. E usa até a mensagem para combater as escrituras. Por causa de um arrasamento. Pode alguém ser nascido novo com um tipo de mensagem assim? Não pode. Ainda que seja filho. Verdadeiros cristãos dos Mambanas estão lá nos galinheiros. Mas eles não são estabelecidos como filhos. Porque não se aceitaram, não se renderam à mensagem em sua pureza. Então você não pode receber uma parte e rejeitar a outra parte. Não pode. Você tem que ficar com toda a palavra. Não tentar só reunir parágrafos para tentar ajustar só com o que o profeta disse, mas reunir tudo para fazer tudo se encaixar com a Bíblia. Foi isso que ele disse. Você pega as minhas fitas, foi o que ele diz no livro das Esdras, para aí você encaixar tudo com a Escritura. Amém. Deixa eu ler aqui outra mensagem romana. Alimento espiritual no seu devido tempo. Agora, nós percebemos que estamos nos defrontando com uma das maiores horas em que a história já conheceu. Não é exatamente a ogiva com um míssil brilhante polido, com uma cabeça nele que devemos temer. São as igrejas que devíamos temer. É a hora em que estamos vivendo que devíamos vigiar. Então, o que o Mambana aqui está dizendo? Não é com simples ameaças de terrorismo, de bomba atômica que você tem que se preocupar. Qual a maior preocupação que você tem que ter? É com as igrejas, com o que as igrejas estão ensinando. Ou com o que os tabernáculos também estão ensinando. Então, existem vários tipos de mensagem, existem vários tipos de vozes, e cada uma delas também tem o seu próprio homem da hora, né? E todos aí dão atenção, dão ouvidos a este homem da hora que se apresenta como se fosse um outro mensageiro. O próprio galinheiro daqui, eles davam muito crédito a um homem da hora lá da África, né? Roscoe. Dava muito crédito. Mas não sei o que aconteceu, parece que pararam de chamar o homem quando descobriram que ele achou que ele era Deus na terra. Começou a pregar lá que ele era o próprio filho do homem, que você não pode ser salvo se você não via ele. Tem vários filhos, como é que é? Homens da hora hoje, vários homens da hora aí, hoje. Tem os tupiniquins também, aqui no Brasil nós também temos nossos homens da hora. Se você não vê a mensagem deles, você não pode ser salvo. Na África também tem, na América também deve ter os seus. Nós temos vários tipos, várias vozes, vários espíritos, vários homens da hora. É isso que o Mambana aqui está falando. Essa é a hora mais perigosa que nós estamos enfrentando. Não é com a ameaça do comunismo ameaçando aí, a China querendo se apropriar, diz que até 2049, mais tarde, 2049, a China vai dominar todo mundo. É o plano deles. Né? Tá tudo bem. Não é com isso que você tem que se preocupar. O Mambana disse que o comunismo jamais vai conquistar o mundo, jamais. Então não é com isso. É com essas igrejas aqui, com esses homens da hora que você tem que se preocupar. Com essas mensagens dos tabernáculos, com 1% só de arrasamento. É com isso aqui que você tem que ficar se preocupando. Porque isso 1% de arrasamento que impede de filhos de Deus serem estabelecidos como filhos. E o Mambana disse, né, só existe um mensageiro para esta era. Não existe outro. Não espere um outro. Ou um sucessor. Não existe outro. Não existe sucessor. Vamos para o livro das eras? Página 132. Somente um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito diz
tem a dizer para essa era. E esse mensageiro único é o mensageiro para a verdadeira igreja. Então, não existe mais que um mensageiro para cada era. Certo? Não existe mais que um homem da hora. Outros homens da hora, outros mensageiros que estão aparecendo, são para quem? São para a falsa igreja. Mas para a verdadeira igreja só existe um mensageiro. Amém. O que mais que ele diz aqui? Ele fala da parte de Deus às igrejas, através da revelação, tanto a verdadeira como a falsa. A mensagem é, portanto, transmitida a todos, mas embora seja transmitida a todos os que se acham em seu alcance, a mensagem é recebida individualmente por apenas um determinado grupo qualificado. Quem são esse grupo qualificado que recebe e que aceita? Aqueles que já nasceram com o Gênesis de Deus. Aqueles que já são semente. Esses são os qualificados para ouvir e aceitar e se render e ser estabelecidos como filhos, adotados como filhos. Apenas um determinado grupo qualificado e de uma determinada maneira. Cada indivíduo desse grupo é alguém que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. Então, o que capacita ele a ouvir? Os genes de Deus nele. Se você nasceu com os genes de Deus em você, é isso que vai te capacitar para você discernir o que é de Deus e aceitar e confessar o que é de Deus. Aqueles que ouvem não estão obtendo a sua própria revelação privada, nem é um grupo obtendo sua revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Então Deus separa o mensageiro, revela a sua palavra e ele revela para a noiva, para a igreja. E aqueles que são a noiva saem da igreja, saem do galinheiro, ouvem a palavra e são estabelecidos como filhos. Então, uma maneira ele disse que a evidência, não é isso? Do batismo com o Espírito Santo é receber a mensagem da hora, a mensagem da era. E cada era tem um seu grupo separado por Deus para receber e para ouvir a mensagem que é proferida por aquele único mensageiro para cada era específica. A noiva ela foi tirada de cada era teve a semente de Deus que foi plantada naquela devida estação, e a mensagem para aquela devida estação que eles receberam foi o que os estabeleceu como filhos. Então a mensagem de Lutero teve sua importância para aqueles que nasceram naquela era. Teve importância nos dias de Wesley, aqueles que nasceram para aquela mensagem, para aquela tipo de semente. Mas nessa era que nós estamos agora, a única coisa que vai nos estabelecer como filhos é essa palavra desta era, por este mensageiro que recebeu de Deus a revelação para esta era. Ele vai continuar aqui. Então, cada era tem exatamente o mesmo padrão. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro determinado por Deus numa certa área. E em seguida, a partir daquele mensageiro, a luz se espalha através do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Os que são fielmente instruídos vão fazer o quê? Eles vão dizer a mesma coisa que o mensageiro disse. Eles não vão fermentar, não vão levedar a massa, não vão com um segmento de arrazoamento, 1% de arrazoamento, melhor, modificar e alterar. Ele vai dizer exatamente o que ele disse, porque foi instruído fielmente. É isso? Fielmente instruídos. Mas é claro que todos aqueles que saem nem sempre aprendem quando é necessário falar somente o que o mensageiro falou. Não aprendem. Eles hibridam. Eles acrescentam aqui ou tiram ali e logo a mensagem não é mais pura e o vivamente se extingue. Óbvio. Se a mensagem não é mais pura, como que alguém pode ser estabelecido como filho com uma mensagem impura? Não pode. Você está entendendo, meus irmãos? Por que eu estou lendo tudo isso? Você está acompanhando aqui o raciocínio? Por que eu comecei dessa forma? Porque a menos que alguém receba a mensagem pura, ainda que seja um filho, um verdadeiro cristão, não será estabelecido como filho. E obviamente se extingue e morre. Quão cuidadosos devemos ser em ouvir uma voz? Porque o Espírito tem apenas uma voz, que é a voz de Deus. Então, alguém pode dizer que crê na mensagem, mas se a mensagem que ele está ouvindo é uma onde foi tirado ou acrescentado alguma coisa, essa mensagem não é mais pura. Então, ela não pode avivar nada. E uma mensagem que foi hibridada pode até produzir algum tipo de emoção, uns arrepios, é isso? Ou uma sensação, porém essa mensagem hibridada, impura, não pode vivificar nada, não pode transformar nada, não pode estabelecer um filho de Deus.
Então, para nós concluirmos, irmãos, é uma breve palestra que estamos tendo aqui, para nós entender por que eu li o Salmo 1 aqui para você. O Salmo que nós lemos lá no início diz que um homem que serve a Deus, um filho de Deus, não é isto? Ele será o que está escrito ali? Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo. E o Umbanda disse, eu acho que foi na mensagem Os Ungidos dos Meus Dias, que o fruto da estação é a palavra para o seu dia. Então, o que está sendo dito aqui nesse salmo é que a planta que é plantado junto a ribeiros de água, que dá seu fruto no tempo certo, é aquele filho de Deus que frutifica quando ouve a mensagem certa da sua estação. Cada estação tem uma mensagem própria. E um filho de Deus somente vai frutificar se ele somente vai ecoar o fruto daquela estação, se ele aceitou aquele fruto, aquela mensagem. A Umbanda disse, o fruto da estação é a mensagem para aquela era. Então o filho somente vai frutificar no seu tempo de vida se aceitar o fruto, se aceitar a palavra para a sua era. Eu quero ler aqui uma palavra de Jesus, porque veja, essa palavra tempo aqui que está no Salmo, né, dá o seu fruto no seu tempo. Uma Umbanda lia a sua Bíblia do Rei Tiago em inglês e lá está season. E a palavra season quer dizer estação. Então é mais a mesma coisa. Então quando você lê tempo lá, quer dizer estação também. Mas você entende isso, assim? Então uma Umbanda disse, o que é o fruto da estação? É a palavra desse dia. O que vai fazer você ser um filho de Deus estabelecido, nascido novo? Qual a evidência de que o Espírito está em você? É você ecoar o fruto deste dia. Mas ele disse, na sua pureza. Amém? Quero ler aqui o Mateus 7, versos 16 a 20. Por seus frutos conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros, o figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, você é conhecido pelo tipo de fruto, pelo tipo de mensagem que você confessa, que você crê, que você ecoa. E você vai demonstrar que você é um filho estabelecido, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, com a evidência do Espírito de que você recebeu a mensagem dessa área. Sim, é na mensagem dos Ungidos nos últimos dias que ele fala, uma Umbanda fala, o fruto é o ensinamento para a estação. Então, o ensino identifica em que estação nós estamos. O tipo de mensagem que você confessa vai identificar que fruto que está em você, que vida está em você. Amém, meus queridos? Tem mais alguns sermões aqui, mas eu não vou ler tudo, não vou comentar, eu tenho esse costume, eu quero deixar assim. Eu espero que isso possa ter ajudado aqui os irmãos. E possa entender que quando uma Umbanda falava na unicidade da divindade, ali no livro das eras, ele disse, eu não abrangi todo o assunto. Você tem que buscar as minhas fitas para entender o que mais eu queria falar, mas eu não posso aqui, senão vou ter que escrever um outro livro. É isso? Está bem claro isso. Eu sei que eu repeti isso várias vezes, mas eu tenho que falar isso para que fique bem registrado isso. Então o que nós fazemos? Por que nos combatem? Porque nós ficamos com tudo que ele diz. Nós lemos tudo que ele falou. E nós comentamos tudo, nós não anulamos nada. Nós não vemos nenhuma contradição no ensino do Umbanda. Algumas coisas que os ministros não entendem, eles pensam que fere o livro das eras, então eles preferem não ler, não explicar para a igreja, porque eles pensam que é uma contradição. Não é uma contradição. Quando você entende toda a mensagem de Umbanda, então você vê que ele não estava entrando em conflito com o que ele estava dizendo. Mas o que ele estava fazendo ali era expor aquela mensagem pura, que é a mensagem apostólica, que é o que vai fazer você, uma vez aceitando isto, te estabelecer como filho. Mas a menos que você arrasou com alguma coisa que ele falou, ele disse, a mensagem não vai ser pura. E não vai poder vivificar nada. Então, que Deus ajude esses vários cristãos verdadeiros, genuínos, como a Umbanda diz, que estão por tudo aí espalhado, pelas dimensões, pelas igrejas, pelos tabernáculos, que Deus alcance. E a minha fé, a minha teologia, digamos assim, é de que se é um filho de Deus, cristão genuíno, ele tem que ouvir a palavra. Ele tem que ser empossado e estabelecido como filho. Ele disse, a águia ela pode ficar o tempo que ficar lá no galinheiro, mas o dia que ele ouve a palavra uma única vez, então isso mostra que ele tinha algo nele clamando por isto. O fundo clamando ao fundo. Amém? Se coloque de pé. Vamos falar com o Senhor. Precioso Deus e querido Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por esse breve tempo que aqui tivemos para
lembrar tudo isto que o teu profeta nos ensinou, de que como um filho teu que está plantado junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na sua estação, assim deve ser a noiva de Cristo, ouvindo a palavra para o seu tempo. Aqui estamos, Senhor, desejosos de que Tu possas mais e mais frutificar em nós a Tua palavra, vivificando em nós nossas vidas, para que sejamos remodelados e transformados, moldados por ela, Senhor. Se em algum momento nós arrasamos com alguma coisa que Teu profeta disse, ou com que a Tua Bíblia nos ensina, nos ajude, Senhor, porque não queremos isto. Sim. O ensino tem que ser puro, é o que nós compreendemos hoje. Nos ajude, Senhor, a entender tudo que aquilo que Tu nos revelou para nós. Porque nós hoje entendemos que o que Tu nos revelou era aquilo que era necessário para nós pudéssemos, Senhor, assumir a nossa posição como noiva do Cordeiro. E a menos, Senhor, que a noiva esteja totalmente completa, o Teu Cordeiro não poderá vir para vindicá-la. Mas nós sabemos, Senhor, que quando o último eleito, o último cristão verdadeiro, ouvir a voz da águia, entrar neste corpo, então a obra estará consumada. Nenhum mais entrará, Senhor. Nenhum ficará de fora também, nós queremos. Aqueles que são Teus entrarão. Então ajude-nos, Senhor. Não sabemos, Senhor, quanto tempo ainda resta, mas aquilo que Tu nos deu, Senhor, que Tu nos ajude a ficarmos fiel com o que Tu nos deu, para que ninguém tome a nossa coroa. Que Tu esteja com cada um de nós, Senhor, guardando nossas vidas, nossas famílias, e que essa fé que Tu tem nos dado, Senhor, nos dê força e ânimo para também dar testemunho e falar adiante a outros, Senhor, sobre esta fé que Tu nos deu. Que Tu guarde, Senhor, cada um de nós. Que os Teus santos anjos guerreiros, Senhor, estejam ministrando a nossa salvação e nos dando, Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento. Que Tu dê força, Senhor, aos Teus filhos, para que eles possam ser estabelecidos como filhos. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus.